Olá para você, bem-vindo de volta ao canal Cíntia Esclarece, nosso espaço no YouTube para falar de tênis, que não anda falando de tênis, né, gente? Porque temos assuntos mais sérios a tratar. Tô devendo um vídeo falando sobre as regras do jogo e mais pra frente eu vou postar a respeito disso, fiquem tranquilos. Sobre boas notícias, vou falar para vocês já que são mais de 302 mil casos de Covid-19 recuperados no nosso país. Obrigada ao batalhão da linha de frente que torna isso possível. Vocês nos enchem de esperança e otimismo. Muito obrigada. O vídeo, então, conforme prometido também, é direcionado aos jovens e é sobre política. Você que não gosta muito de falar de política, muitos de nós também não gostamos, mas temos que formar opinião nesse momento, né, gente? E sobre essa coisa toda de esquerda, direita, evolucionários, conservadores, libertários, o que essa turma toda quer e o que é que você tem a ver com isso? Em primeiro lugar, queria dizer que a nossa geração cometeu alguns erros e eu tô aqui dividindo a minha experiência pessoal para evitar, tentar pelo menos, que vocês cometam os mesmos erros da minha geração, eu inclusive. E para isso eu vou fazer um relato que tem mais compromisso com a minha leitura pessoal dos fatos do que com qualquer tipo de registro histórico que vocês possam encontrar e que não bata com o que eu disser. Eu não estou defendendo ideias para lá, para cá, para um lado, para o outro. Eu vou contar como eu enxerguei as coisas, ok? Se vocês me permitirem, é claro. Chame seus pais aí, sentem, por favor. Vai ser bem interessante a gente conversar. Algumas das dúvidas que eu quero, vocês certamente estão enfrentando, e eu quero ver se a gente consegue conversar para esclarecer um pouco. A esquerda realmente destruiu valores, como dizem? Quais? Quem são as pessoas que acham que Bolsonaro deve cair? O que foi a censura? Por que algumas pessoas estão tendo suas contas removidas das redes sociais? Quem na imprensa está falando a verdade? E a Covid-19, onde entra nisso tudo? E principalmente, gente, vou votar pela primeira vez em 2022. Não gosto nem de Bolsonaro, nem quero o PT de volta. O que é que eu faço? Vamos conversar, porque é conversando que a gente chega a algumas conclusões. Bom, mas não adianta nada eu começar falando para você de 20 anos de idade sobre política, começando ali em 2018. Eu vou voltar então a um tempo em que eu comecei a me interessar por isso, a ouvir falar, que é meados dos anos 80. O senhor Tancredo Neves deveria ter assumido a presidência, mas veio a falecer antes. Em seu lugar entrou José Sarney, que governou até 1990. Nas eleições daquela época, foram polarizadas, apesar de ainda não existir segundo turno, por Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello, que viria a ser eleito e deposto em 92. Ele, na verdade, renunciou, sofreria um impeachment, mas renunciou, e em seu lugar entrou o vice-presidente, Itamar Franco, que governou até 94, onde a direita continuou no governo com Fernando Henrique Cardoso, ou o que a gente achou que fosse a direita na época, o representante da direita. Ele se reelegeria também em 98 e governaria até 2002, quando a esquerda, finalmente, depois de toda uma vida se propagando como uma solução eficaz para os problemas do país, finalmente conseguiu seu espaço com Luiz Inácio Lula da Silva. Ele derrotou Geraldo Alckmin por cerca de 20 milhões de votos de diferença no segundo turno, ali já existia. Ele seria reeleito também em 2006, não me lembro agora o adversário, e passado o mandato então para Dilma Rousseff, a doutora Dilma, e em 2010, que derrotou José Serra, se não me engano, e em 2014 seria reeleita com 2 pontos percentuais de diferença, 51 a 49, contra Aécio Neves. Então, você que tem 20 anos de idade, é correto afirmar que você nunca viu um governo de direita. Está vendo pela primeira vez. E como a primeira impressão é a que fica, é interessante a gente poder analisar toda essa primeira impressão por todos os lados, e não apenas com interesses pessoais, do lado de lá ou do lado de cá. Não vim fazer campanha política, não vim. Vim convidar você a pensar. Esse vídeo é para ajudar você a pensar a respeito. Porque existem interesses quando se aponta em determinado sentido. Não estou nem falando de propina ou coisa do tipo que possa se tornar em espécie. Mas a manutenção do pensamento do jeitinho que está pode ser muito produtiva para quem não tem interesse que vocês aprendam a pensar sozinhos. Porque quando eu ensino o outro lado, eu tenho plena consciência de que vai chegar um momento em que esse outro lado não vai mais precisar de mim. E políticos, pessoal, precisam da gente. Todos. A gente tem uma coisa que eles não têm, que é o voto. E é disso que eles precisam. Então vamos conversar mais a respeito disso. Eu ver o nosso roteiro aqui. O que eu preparei para a gente não ficar se perdendo muito. Uma das coisas que eu notei no governo Fernando Collor foi o congelamento de preços, também conhecido como congelamento de salário. Por que congelamento? Congelar, como o nome sugere,
foi uma maneira de fazer os preços pararem de subir. Pergunte aí aos seus pais. Quando a gente saía de manhã para comprar um produto, de tarde já estava o preço mais alto. No mesmo dia, nem esperavam no dia seguinte. O congelamento freou, impediu que esses preços subissem e também impediu o aumento do salário. Com isso, com essa manobra, os investidores estrangeiros passaram a olhar de novo para o Brasil, ou pela primeira vez, enfim, trazendo investimento e produtos que antes eram importados passaram a ser produzidos aqui, o que gerou aumento da economia. Depois houve todos aqueles erros que essa parte com certeza eu sei que você já ouviu falar. Essa foi a minha maneira de ver as coisas de um jeito que talvez você não tenha sido convidado a pensar ainda. Não existiu nenhum governo, gente, que só errou e nenhum que só acertou. Isso de certo e errado é a maneira como cada um vê cada coisa. Aqui no sul tem uma fruta chamada bergamota. Em outros lugares é mexerica. É a mesma fruta. Vai depender do ponto de vista. Exemplo apenas. Então, bom, hoje o que a gente pode deduzir é oposição. Oposição em política é quem não está no poder. E situação é quem está no poder. Mas oposição, de modo geral, não vê qualidades. Quando eu me oponho, eu sou contra. E é preciso saber definir quem está na oposição e quem está apenas torcendo contra. Como aquelas pessoas, mesmo fora da política, que perto de nós, existem pessoas tipo assim, vocês sobem numa escada doméstica e elas ficam desse jeito. Cuidado. Põe o pé ali. Tira o pé daqui. Olha, a fulana caiu da escada semana passada. Quebrou o pé. Bateu as costas. Tá no hospital. Parem. Parem. Por favor, jovem, não dê vazão a esse tipo de coisa. Esse tipo de profeta do mal, ele está sempre bem informado sobre toda a tragédia que vai acontecer. Mas ele não tem uma palavra de bom para lhe dizer sobre o futuro. Meu primeiro convite do vídeo de hoje a vocês pensarem. Desconfiem fortemente de verdades absolutas. Não existe alguém com fórmula mágica para nenhum problema ser solucionado. Política ou não, oposição ou situação, não existe. Isso me soa muito mais como... Enfim, não quero dar opinião pessoal. Na disputa que vocês estão vendo, Grupo Globo versus governo, eu, particularmente, nunca gostei dessa emissora de TV. Ou melhor, desde sempre, não. Desde que eu conheci. Porque não vão vocês pensar que essa coisa toda começou agora... Parece que o Brasil foi descoberto em 2018. Tudo vem de Bolsonaro pra cá. Ah, a Globo tá contra o presidente, quer derrubar. Ah, mas o presidente é genocida. Não sei vocês, mas eu tô achando isso muito chato, gente. Prometi não dar opinião, mas eu tô achando muito chato. E eu tenho observado, já há muitos anos, que a maneira como o JN apresenta a notícia é sempre a pior possível. Muito antes de Covid. Quantos morreram? Quantos mataram? Quando não existe problema no Brasil, eles vão lá fora, com essa justificativa de informar, e trazem mazelas da vida dos outros, com conflito, com fome, com miséria, desnutrição, e apresentam junto com o nosso jantar todas as noites. Eu parei de ver por causa disso. E outras ferramentas não digo manipulação, mas a maneira como a coisa é apresentada não mostra sua totalidade, eu acredito, porque, mas financiou muito filme com a lei de incentivo à cultura. Os negros LGBT têm uma visibilidade hoje, graças ao cinema nacional. Com maconheiro, com ladrão, mal encarado, criminoso que vai parar no presídio. E lá dentro ele encontra quem? A Lady Di. A pior caricatura que podia acontecer da comunidade LGBT. Uma pessoa que vive de sexo pago, sem o mínimo de conteúdo para apresentar, dentro do personagem ainda assim. Essa é a visibilidade que nos deram. O que é que vocês acham? É problema de vocês. Então a Cíntia quer que o negro seja doutor da novela das 8. Não. Eu quero que parem de pintar caricaturas. Porque o nosso cérebro, pessoal, opera através de mecanismos de reconhecimento, mais ou menos, isso mesmo, como o Google. Aquilo que vocês já digitaram, ele sugere, porque ele já conhece, digamos assim. Então, quando vocês veem uma pessoa com uma camisa preta e bermuda branca cometendo um crime no filme, depois vocês saem pra rua
vocês não, eu, todo mundo, e encontra uma pessoa com camiseta preta e bermuda branca na rua, o cérebro da gente aciona esse mecanismo de reconhecimento dentro daquilo que ele já viu. E aí a gente começa a ter medo de gente de camisa preta e bermuda branca achando que vai ser assaltado. É assim que funcionam esses mecanismos de doutrinação do pensamento. A publicidade também faz, todo mundo faz. Mas qual é a intenção? Quando a gente cresceu na minha geração achando que refrigerante de cola era a coisa mais gostosa do mundo, faltou publicidade para o suco natural. Mas a propaganda e o refrigerante, a marca, sabia, a intenção deles era vender um produto. Quando vocês fazem a coisa com aquela intenção, aí tudo bem, é o melhor dos mundos. Se vocês querem assistir telejornal com notícia ruim, novela repetida e futebol que muitas vezes nem é do time da gente, dependendo do lugar do Brasil que você vai estar vendo, quase nunca passa o seu jogo, não é mesmo? Para você assistir, você tem que pagar para esse mesmo grupo de comunicação, que usa esse dinheiro para financiar filmes que mancham a imagem do brasileiro lá fora, da brasileira, no caso. Que aí o gringo vem pra cá e quer sexo fácil. Com a brasileira, que é mulher quente. Graças a quem? A essas ferramentas culturais. E isso vem de, eu tava falando, se vocês quiserem assistir jornal, novela repetida em futebol que não é do time de vocês, porque querem de fato, é uma coisa. Outra coisa é vocês não terem outra alternativa. Ou ficarem a vida inteira escutando que aquela ali não é a única alternativa, mas é a melhor, porque temos mais audiência do que todas as outras somadas junto. Daí, gente, quantidade ou qualidade é a pergunta. Quem me conhece sabe que eu não gosto da Globo, sabe por quê. Agora, eu vim aqui convidar vocês ao raciocínio, como eu já falei. Não sei por que eu faço roteiro, porque eu nunca sigo mesmo. É a 20ª tentativa de gravar. Se ficar muito longo, você assiste até onde você quiser. Porque aqui você é livre. Que nada faz plim-plim, ninguém recebe um centavo. Então você é livre para assistir quanto quiser e quando parar. É você que decide também. Um momento é de união e não de noticialismo barato. Isso vocês já sabem. Já sabem também, os seus próprios amigos devem ter comentado, que a audiência está diminuindo. Vamos ver o que vai acontecer. Existem outras opções mesmo na TV aberta para a gente poder se informar. Eu não estou aqui fazendo apologia à alienação. Né? Ninguém vai ficar sem saber o que está acontecendo. Agora, jornalismo direcionado em troca de benefício próprio, o que é pior, que se fosse no nome do bem comum, ainda vá, tudo bem. Por que eu falei lá atrás que a nossa geração errou? Nós enxergamos algumas vantagens, algumas coisas como vantagens, mas depois é possível fazer uma releitura e pensar. Com respeito a... Foi muito falado na época Não vou usar esse apelido, é a cartilha da homossexualidade. O kit aqui. Eu recebi um documento contendo 120 páginas e li 85. Recomendo que vocês tentem baixar, tem para baixar, e leiam. E se você for menor de idade, leia com um adulto, porque na minha opinião, que eu tenho o direito de falar, não é assunto para criança. Se é bom ou ruim, o material em si, você é que vai decidir lendo. Eu li. Quer saber o que eu achei? Não gostei. Achei muito mal esclarecido os pontos. Pareceu-me uma coisa mais forçada a entender, a aceitar, do que a entender de fato. Reprovação nos 3 primeiros anos escolares. Eliminaram a reprovação durante aquele governo. O que acontece quando vocês perdem a competitividade? Não tem mais por que jogar, né? Que estímulo eu vou ter? Eu vou lá, eu sei que eu vou ganhar. Já tá ganho. Mas isso nivela as crianças para impedir a baixa autoestima. O que nivela as crianças por baixo não ajuda, gente. Nivelemos por cima. E como, gente? Se quem prepara para as universidades federais, que são as melhores, é a escola particular, que só o branco rico pode pagar. O branco rico não é inimigo de ninguém. Ponto 1. Sobre a escola, se a escola pública não está no nível da particular, o que é que vocês gostariam que acontecesse? Que a escola particular descesse ou que a escola pública subisse? Caso seja a segunda opção, para a escola pública subir de nível, depende do governo. E quem estava no governo até 2018? Foram
poucos anos. Não, não foram poucos. Foram 16. É uma geração. Tanto que você que está aí me assistindo do lado do seu pai, nunca viu outro governo, só esse. Como é que eu vou pensar de todos os lados se eu só vejo um? Ah, essa manipulação... Não, é manipulação? Depende do ponto de vista. Eu enxergo como manipulação. Professores que sabem como as coisas funcionam, omitindo as informações em sua totalidade. Gente de escola particular, crianças, sendo ensinadas que a cota para negro é uma coisa boa. Gente, eu vou ficar com a sua vaga. Você acha isso bom? Se eu ficar, que seja pela minha capacidade, mas não pela minha cor. Isso é favorecer ao negro e desfavorecer ao branco. Não estaremos resolvendo o problema do racismo, estaremos trocando o problema de lado. Tudo coisa que vocês já viram por aí e já foram convidados a pensar, só não sei de que forma. Mas vocês devem saber e podem fazer a comparação com esse vídeo. Sobre a censura. A censura foi uma coisa que aconteceu assim. Tinha uma música do Cazuza, eu até prefiro na voz da Simone, ela diz: te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Detalhe, a palavra puteiro, o cantor não cantava, o rádio não tocava, no caso do disco, que comprava o disco em casa, levava para casa. A rádio não tocava e a letra que vinha junto tinha um P reticências naquela parte. Pergunta para vocês pensarem. Por que ladrão, bicho e maconheiro podia? Chega a ser engraçado. Isso não era censurado. Quem é que decide o que é censurável e o que pode ser dito? Hoje, nos padrões atuais, as fake news, as notícias falsas na tradução literal, quem é que vai definir o que é notícia falsa? E o que é falso de fato? É algo que não é verdadeiro ou é algo que para mim não interessa que vocês saibam? Falamos disso agora há pouco, quando da fruta, a bergamota que tem aqui no sul. Questão de ponto de vista não é exatamente fake news. Tem a notícia que é verdadeira, tem a notícia que é falsa e tem a notícia que eu concordo ou discordo. E é essa análise que eu estou convidando você, jovem, que vai votar agora em 2022, pela primeira vez, a fazer. Vamos pensar. Ainda sobre música. Você que foi pai, foi mãe há pouco tempo, tem seu filho pequeno, na hora que começar o JN, o Jornal Necropsial, pega aquela caixa de DVD que você tem lá embaixo da TV, que eu sei que você tem, ainda tá lá. Eu sei porque eu também tenho. Mas pega essa caixa, abre a caixa, pega o DVD player, conecta aqueles cabos lá, amarelo, no vermelho, no buraco, no preto, que era não era 2, era muito confuso. Abre o drive, cuidado para não cair pó dentro, diziam que estragava, lembra? Bota o Rei Leão. Vai assistir o Rei Leão com seu filho, com seu neto. E quando tocar Can You Feel the Love Tonight, fala pra ele quem é Elton John, Sir Elton John. Fala sobre o privilégio que é ter nascido nessa época para escutar uma das maiores figuras que a música já produziu, compositor, intérprete, músico. Dessa forma, gente, eu garanto que vocês vão reduzir drasticamente as chances dessa menina aí do seu lado de 6, 7 anos de idade vendo o vídeo agora. Possivelmente ela não vai entrar em casa daqui a uns anos cantando músicas que tem uma só palavra. Tipo, chão, 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 chão. Tá nas nossas mãos, pessoal. E é possível. É só acreditar e trabalhar. Mal não vence, não. Nunca vence. O que mais eu preparei aqui para eu não seguir falando para vocês? Sobre educação ainda. Criminalização da palmada. O que saiu por aí é muito bom contra a violência doméstica. Certo? Também sou contra. Mas colocar a palmada no bumbum na mesma categoria de violência doméstica contra uma criança é tirar dos pais o poder. Para dar a quem? Para dar ao Conselho Tutelar, que é regido por... vai pensando. É para isso que a gente está aqui. Pensar apenas. Não queremos puxar para lado nenhum. Isso é uma coisa boa? Seria.
Se fosse no sentido de realmente apenas não traumatizar a criança, o jovem. Só que a violência mudou de lado, gente. Agora os pais não batem mais, apanham. Para não falar dos professores. Você que é professor e é esquerdista, que eu sei que tem muito, sinta-se envergonhado nesse momento. Você tem a obrigação de parar de veicular o que interessa ao mal comum, que é o nome desse bando de politiqueiros que ficou no governo, e começar a instruir o seu aluno a pensar sozinho, a dar-lhe o material para pescar e não pescar por ele, e depois cobrá-lo que continue lhe seguindo, como o sistema faz. Isso não vai para colégio particular, não é para colégio público, professor negro, professor branco, é para todo mundo. Porque não adianta eu chegar aqui e dizer um abraço para todos e começar o mimimi. Falou dos índios. Ah, ela não falou dos negros. A todos não sou eu não estou incluída. Vou levantar a hashtag. Não falou de... Quando eu aponto a diferença entre negros, índios, asiáticos, gordinho, baixinho, os que vieram de Júpiter, isso não é inclusão. Isso é, como eu disse, apontar a diferença. A inclusão é um abraço para todos. Por isso que o Bolsonaro, quando chegou, ele assustou tanto, digamos assim, a população. Estávamos todos muito acostumados a essa coisa da inclusão. Na verdade, eu considero isso uma massificação do pensamento, o detrimento do pensamento individual em nome do coletivo. Para favorecer a quem? Ao coletivo? O que é que tem de bom em pensar igual a todo mundo? Ah, mas onde eu moro todo mundo ouve funk. Deve ser o certo. Você gosta? Se você não gosta, se questione. Não pergunte para o outro porque ele vai continuar lhe doutrinando. Pergunte a si mesmo. Estou gostando disso? Se a resposta for não, possivelmente você só está andando com as pessoas erradas. E a amizade, gente, não é perfeita nem eterna. Tudo que começa acaba um dia. E ficam as lembranças, que são uma das melhores coisas que a gente pode ter na vida da gente. Voltando ao assunto do Bolsonaro, quando ele surgiu na cena nacional, ele não fez questão de manter esse tradicionalismo doutrinante, digamos assim. Ele chegou, um abraço para todo mundo, e quem não quiser, a Venezuela logo ali. Coisa desse tipo. Ele não faz questão de agradar. E nunca mentiu dizendo que ia fazer isso e aquilo para todo mundo. Ele disse claramente, nasci para ser militar, não político. Não tenho preparo para o cargo, assim como nenhum outro tinha, na minha opinião. Não existe isso de estar preparado para o cargo. Eu sou tenista. Se vocês me largarem lá em Roland Garros, eu vou ficar assim, ó, apavorado. Não existe estar preparado, por mais que eu jogue há 8, 10 anos. Plano de mobilidade urbana. Que é isso? Basicamente, onde tem um cruzamento e foi colocado um semáforo, túnel ou elevado, quando não puder duplicar a pista. Semáforo não é solução para nada. Encheram as ruas de carros. Foi uma coisa boa? Foi. Eu também comprei carro ali. Mas eu não consigo usar. Eu saio de casa de carro, eu chego atrasada. 5 da manhã, 6 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde, meia-noite, não tem mais hora. Como é que a gente vai escoar esses carros? Sempre lembrando que estar no governo há 16 anos é mais simples, digamos assim, tem mais tempo para trabalhar do que estar há 1 ano e meio. Sem direcionamento. 16 anos é mais tempo do que 1 ano e meio, é o que eu estou dizendo. Deixasse o presidente atual lá por 16 anos e ele não conseguisse resolver os problemas do Brasil como ele tivesse prometido, eu também ia estar falando a mesma coisa. 16 anos contra 1 ano e meio. Só muda de lado. E os fatos estão aí para provar. A esquerda usa uma chamada de campanha tipo: o medo deles é o cara voltar, a frase. O cara seria o senhor Luiz Inácio, porque não tem essa de ladrão e... Vamos respeitar um ex-presidente da República. Por favor. Você é direitista, você que está me assistindo é direitista, prove que você tem educação. Não faça como o seu adversário faz, porque é muito fácil a gente criticar e fazer igual. Seria uma alusão, então, ao senhor Luiz Inácio voltar ao governo federal. Gente, minha opinião, eu já tinha medo do cara lá em 2002. Porque eu sabia que ele ia roubar Lula Arápio. Não.
Ninguém pode saber. Falamos agora há pouco também. O meu medo real era, bom, eu vivo, num país que, se você sabe dirigir, mas não tem carteira de habilitação, não pega emprego de motorista. Correto? Você sabe falar outros idiomas, mas não pega emprego de professor de línguas se não tiver diploma. Então, o que é que este senhor, que com todo respeito não concluiu o antigo primeiro grau, atual ensino fundamental, vai fazer no emprego mais importante da nação? Esse foi o meu medo. Não nego. Mas não torci contra ele. Fui ensinado em casa a respeitar mesmo aquilo que não é do meu agrado. Naquele momento nem tinha como ser agradar ou não agradar, porque a gente não conhecia ele. E o que aconteceu foi que eu pensei, agora, todo mundo que gosta de dizer que pobre não presta, vai ter a chance de ver que estão equivocados. Agora, aquele papinho de que pobre, quando tem uma chance de roubar, vira ladrão, ou melhor, nem vira, manifesta o que sempre foi, coisas desse tipo que a gente ouvia muito nos anos 80. Desculpa, tomei água agora há pouco. Essas pessoas vão estar diante da prova de que elas estão erradas. Este homem no governo vai provar, independente de se acertar ou errar, ele acertou e errou, como todos os outros. Essas pessoas vão ver agora que nem todo pobre é ladrão e que pobre presta sim. E aí veio os dois governos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que precederam a doutora Dilma Rousseff. Doutora porque ela é formada em economia, né? E o resto vocês devem estar se lembrando. Gente, já me estendi demais. Eu vou pedir então que você pense com carinho, guarde esse vídeo, mostre para os seus amigos. Desculpa pelas besteiras que eu falei, porque eu pareço perdida, eu não tenho teleprompter, eu não tenho patrocínio de ninguém. Eu tenho no máximo uma ajuda de uma amiga minha que tem uma loja de esportes pequena, a Andrea, e ela me dá umas raquetes e umas bolinhas de vez em quando pra ajudar no meu projeto de ensinar tênis para as crianças mais necessitadas. Se você souber alguém aí que tá a fim de fazer uma crítica, fala pra essa pessoa que, antes de me criticar, ela me dê, não é dinheiro não, não é 5, 10 mil, não é superfaturar. Que ela me procure, entre em contato comigo nas redes sociais e diga, olha Cíntia, tô enviando aí um tubo de bolinhas com 3 de R$40 para ajudar no teu projeto, são 3 bolinhas a mais. Assim, gente, assim a gente educa o jovem e assim a gente põe o país, qualquer país, no rumo que esse país precisa e merece. Principalmente no caso do nosso Brasil, que é uma gente tão calorosa, tão amorosa, gosta de abraçar, gosta de beijar e não tá nem podendo se tocar agora. Estamos todos muito tristes. Mas tenham fé, confiem em Deus, Ele sabe o que faz. E pensem se vocês querem, nas próximas eleições, uma legenda que praticamente se perpetuou no poder por 4 ocasiões e deixou o seu legado, digamos assim. Ou se vocês querem dar continuidade às mudanças que estão só começando. E quando a gente faz faxina, gente, a primeira coisa que sai é a sujeira. Depois aparecem as coisas boas. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Cíntia esclarece, porque quando a gente entende fica mais interessante.